Muito bem-vindo, filho de Deus, ao podcast Língua Sem Vergonha. Esse podcast maravilhoso que trata da sua língua que é mesmo sem vergonha. Enfim, hoje falaremos do que? Da reforma ortográfica. Sim, pegue papel, pegue caneta e anote tudo que eu vou falar. Obviamente não falarei de toda a reforma ortográfica em si, porque ela é enorme, mas falarei das principais regras desse acordo, ok? Comecemos então, filho de Deus. Primeira coisa, o que mudou no alfabeto? No alfabeto aí da sua língua, a portuguesa, no caso. Agora, né? Agora não, né, gente? Porque a reforma ortográfica, ela tá aí em vigor já faz bastante tempo. Mas se você até hoje não a estudou, para você é agora, né? As letras K, W e Y passaram a fazer parte do alfabeto, oficialmente. Professora, mas a vida inteira não fez parte? Não, meu filho, você foi enganado a vida inteira, entendeu? K, W e Y agora estão dentro. KY, KW e Y agora estão dentro, ok? Segunda coisa, meu filho, o tal do trema. Cíntia Chagas, eu nem sei o que é um trema, você sabe sim, vamos lá. Trema são aqueles dois pontinhos em cima da letra U, tá? E quando que ele era utilizado? Ele era utilizado para mostrar que ele deveria ser pronunciado sempre que ele viesse antes das letras E e da letra I, tá? Então, por exemplo, a palavra frequência. Para que você não falasse frequência, mas sim frequência, né? Ou seja, falando o U, né? Frequência. Para que você não falasse frequência, havia ali um trema no U, tá? A palavra linguiça. Para que você não falasse linguiça, havia aí um trema nesse U, né? Aí tem até aquela piada bem inteligente, né? Não trema na linguiça, né? Não trema na linguiça, na verdade, né? Que o povo utiliza aí para que você decore. E o que ocorreu? Ocorreu o seguinte, retiraram o trema, sim. Uai, mas agora... Uai da mineira. Uai, mas agora eu vou ter de falar linguiça? Eu vou ter de falar frequência? Como assim? É claro que não, filho de Deus. A reforma é ortográfica. A reforma não é fonológica, tá? E aí vai a minha opinião. Você não pediu, mas eu estou dando. Eu acho uma pena. Por quê? Porque pense, por exemplo, no estrangeiro, né? A primeira vez aí que ele vê a palavra sequestro, por exemplo. Para ele, o trema ali seria muito útil, né? Porque ele não conhece o nosso idioma, sabe? Então, no meu ponto de vista, a retirada do trema não valeu a pena, tá? Ah, mas por que retiraram, Cíntia? Retiraram pelo seguinte, a reforma ortográfica, ela foi feita a partir de um parâmetro democrático, entendeu? Se houvesse mais países utilizando o trema, ele teria permanecido, mas havia menos países falantes da língua portuguesa utilizando o trema, e aí, infelizmente, o trema caiu. Você acredita? Ah, Cíntia Chagas, mas caiu em todos os casos? Não. Por exemplo, se nós pegarmos aí a nossa modelo maravilhosa, Gisele Bündchen. O nome Bündchen, né, o sobrenome dela, tem ali um trema, né? Ocorre ali um trema. E vamos supor que você crie, a partir desse nome Bündchen, que você crie um adjetivo. Por exemplo, ela tem um jeito bündchiano de andar. Que jeito assim, né? Queria andar daquele jeito, né, gente? Mas não tem que tamanho de perna, não. No caso, né? Um bonsai de mulher. Sabe bonsai? Desse tamanho sou eu, 1,64. Sei que não parece, mas eu tenho 1,64. Então, enfim. E aí, você fala, ela tem um jeito bündchiano de andar. Você vai conservar o trema. Por quê? Porque se trata de uma palavra estrangeira, né? O bündchiano é o quê? Uma adaptação de Bündchen, que é uma palavra estrangeira. Então, Gisele Bündchen, Gisele, querida, é só você continuar com a utilização do trema, tá? No seu caso, ele não caiu, ok? Maravilha, então vamos lá. Terceira regra aí que você precisa dominar é a regra que diz respeito ao duplo E e ao duplo O. Como assim? Existia um grupinho chamado credelever, que é o grupo pertencente aos verbos crer, dar,
ler e ver. Esses verbos, antigamente, eles tinham duplo E ou duplo E e acento circunflexo. Por exemplo, crer de crer, né? Credelever, um macete nosso. Crer, eles creem. Havia aí duplo E e acento circunflexo. Creder, de é de dar. Para que eles deem, havia aí acento circunflexo e duplo E. Credele. Eles leem muito. Havia aí duplo E acento circunflexo. Credele e vê. Eles veem, ver aí de enxergar, tá? Eles veem a situação. Havia duplo e acento circunflexo. Entretanto, contudo, todavia, no entanto, veio a reforma ortográfica, filho de Deus, e retirou esse acento circunflexo, ok? Retirou. Não existe mais, tá? Tá. Outra coisinha aí sobre esse acento. O duplo O ou duplo O. No caso, por exemplo, da palavra vou, né? Vou tinha acento. Nossa, eu nunca reparei, Cíntia, tá vendo, meu filho? Você não sabia nada antes, não sabe nada depois, né? Essa é a minha função na sua vida. Então, duplo O, né? Você pegar e voo, né? Saudade de um voo, né, minha filha? Né? Aí nos aeroportos, né? Voo não tem mais acento. Né? E a gente não tem mais voo, né? Porque nessa situação aí que a gente tá, como é que viaja? Né? Como é que viaja? Não viaja, tristeza. Mas, enfim, voo não tem mais acento, tá? É no duplo O. E enjoo também não tem mais acento. Então, qual que é essa terceira regra? É a regra que diz respeito ao duplo E ao duplo O. Ou duplo E e duplo O, você que sabe, tá bom? Maravilha, não há mais acento. Agora nós vamos falar dos acentos diferenciais, tá? Como o próprio nome diz, o acento diferencial, ele diferenciava uma palavrinha da outra. Como assim? Por exemplo, a palavra para, o verbo. Ele não para de me encher a paciência. Esse ele não para, né, no A de pá, havia um acento, tá? Pra quê? Para diferenciar da preposição para, entendeu? Comprei tal coisa para você, entendeu? Havia, não existe mais, tá? Não existe mais. Outro acento diferencial aí que caiu, eu tô passando aqui os principais, tá? Pelo, veja que interessante. Pelo, o pelo aqui, ó, do seu braço, eu não tenho, né? Não tenho. Não tem, mas assim, né, o pelo, ele tinha acento. Ele tinha acento para quê? Para diferenciar do pelo, que é a preposição, tá? A preposição pelo do substantivo pelo, ok? Não tem mais acento, é tudo sem acento, acabou. Não tem mais acento não, tá? Eu acho péssimo. Eu gostava do acento diferencial, mas eu também sou uma pessoa mais conservadora, né? Então, enfim. Outro exemplo aqui de acento diferencial que não existe mais, da palavra polo. Sabe polo? Polo norte, polo sul? Pois é, havia acento para diferenciar de uma preposição antiga que era o polo, tá? Mas ninguém nem usa e tal, então você nem sabia disso, enfim. Olha, polo norte não tem mais acento, entendeu? Nem aquele jogo polo, aquele jogo chique lá, polo, também não tem mais acento. Entendeu, filho de Deus? Tá. Então, o acento diferencial de algumas palavras, esse acento caiu. Mas o que ficou? O que gera dúvida mesmo? Eu separei aqui para vocês. São 3 palavras. Geralmente, quando eu falo disso, as pessoas perguntam. E o tal do por, né? O por verbo. Eu vou pôr. Eu vou pôr o copo na mesa. Eu vou pôr. Tem acento? Tem. Tá? Nesse caso aí, não caiu. Para diferenciar de quê? De por preposição, tá? Vou por esse caminho, por exemplo, sei lá, ok? Ok, maravilha. Cíntia, eu vou ter que decorar isso tudo? Vai. Mas como que a gente decora? Consultando, sabe? De tanto... Mas, assim, para começar, você precisa ter interesse. Se houver interesse da sua parte... Com o decorrer do tempo, e se for o caso, né, filho de Deus, fazendo o meu curso, tá? E aí você vai ter mecanismos para com o tempo você internalizar a reforma ortográfica e parar de falar bobagem, escrever bobagem por aí. Outro acento diferencial que continuou é o pôde para se diferenciar do pode, né? Ele pôde vir aqui ontem.
Ele pôde, isso é passado, né, filho de Deus? E é diferente de ele pode vir aqui hoje, tá? Tá. Tá anotando? Não, não tô. Então, dê uma pausa agora. Pegue seu caderno, né, sua caneta e anote, tá? Gente, agora, tem um caso que é facultativo. Esse caso facultativo não entra na minha cabeça, que é o da palavra forma. Sabe forma de bolo? Pão de forma? Você pode colocar o acento se você quiser ou não, entendeu? Para diferenciar de forma. Tanto faz. Então, a forma de bolo, o pão de forma, ele só vai ter acento se você quiser. É facultativo. Olha, gente, olha, isso aí confunde a gente demais, sabe? Não é coisa de Deus, não, entendeu? Por isso que você precisa de mim na sua vida, sabe? Pra explicar as coisas pra você e até pra te mostrar que certas coisas não fazem muito sentido mesmo, né? Não é você que é incompetente, não, entendeu? Pra que deixar o negócio facultativo? Ah, hoje eu tô afim de pôr um acento. A pessoa vai lá e põe um acento. Não, hoje eu não tô afim. Ah, não põe. Ah, pelo amor de Deus. Loucura. Então vamos a outra regra, nossa quinta regra aqui hoje, que é a regra... Ela é chata, ela é estranha, tá? Mas depois eu vou resumir a regra pra você em 3 palavras e pronto, acabou, já tá feito. Primeiro eu vou falar o que é e depois eu resumo em 3 palavras e você vai entender, tá? Porque qual que é a minha função na sua vida? Facilitar a sua vida. É o seguinte, olha como que é chique, né, falar isso. Nas palavras paroxítonas em que o acento recaía sobre o U, sobre a letra U, e essa letra U formava um hiato com o ditongo anterior, não existe mais acento. Ô, loucura! Vou repetir só para ser bonito, mas não se preocupe que eu vou resumir tudo. Nas paroxítonas, em que havia acento na letra U, e essa letra U formava um hiato, separação, um hiato, com um ditongo é junto, com ditongo anterior, não ocorre mais acento. Tá, mas só há 3 palavras que caem nessa regra. É mais fácil decorar as palavras, entendeu, filho de Deus? São 3, vamos lá. Palavra número 1, Bocaiúva. Bocaiúva não tem mais acento. Você aí da cidade de Bocaiúva, filho de Deus. Que trabalho que vai dar se vocês arrumarem as placas, os documentos aí dessa cidade, né? Bocaiúva não tem mais acento. Mas será que você poderia me explicar, Cintia, essa coisa do hiato, do ditongo? Fiquei interessado. Tá, vou explicar. Bo, primeira sílaba. Cai, segunda sílaba. Esse cai aí é um ditongo, porque você tem a letra A e a letra I juntas, tá? Bo, cai, u, vá. O U ficou sozinho. E isso é o hiato, ficou sozinho, né? E formando o quê? Um hiato com o cai, que é o seu ditongo anterior. É isso, mas assim, pra que saber isso, filho de Deus? Decore só que Bocaiúva não tem mais acento. Ah, Cintia, eu nunca vou escrever Bocaiúva na vida, então pronto. Eu ia falar um palavrão, desculpa, né? Eu ia falar, então tá, mas não vou falar, né? Que eu sou mulher fina, elegante, sincera. De que música que é essa, hein? Gente fina, elegante, sincera, não sei, tá? Bocaiúva não tem mais acento. Uma outra palavra que não tem mais acento, né? São só 3, conforme eu falei, é a palavra baiuca. Baiuca é uma taberna, né? Eu hoje moro em São Paulo, mas eu me lembro de um restaurante chamado Baiuca em Belo Horizonte. Então esse povo aí, não sei se esse restaurante ainda existe, eles precisam mudar, tá? Por fim, essa palavra eu já acho que você com certeza utiliza, utilizou ou vai utilizar, é a palavra feiura, né? Havia um acento aí nesse U de feiura e não existe mais, entendeu? Então pronto, Bocaiúva, baiuca e feiura, essas palavras não têm mais acento, é isso e fim de papo. Ok, tá. Aí, uma outra regrinha que eu vou passar aqui por desencargo de consciência, tá? Mas eu acho que eu tenho praticamente certeza de que você já não colocava acento nessas palavras sobre as quais eu vou falar, e que pra você essa regra aqui não vai fazer a menor diferença. É aquela coisa, você não fazia certo antes, entendeu? Então, assim, enfim. Some o acento agudo no U forte dos grupos Gegi, eu tô lendo porque eu tenho medo de esquecer, tá? Gegi, que, ki. Gegi, que, ki.
que é averiguar, apaziguar, arguir, redarguir. Cíntia, como assim? Eu nunca coloquei acento no U. Pois é, existe e você nem sabe, entendeu? Ou seja, nem faz diferença na sua vida. Por exemplo, eu apaziguo, tu apaziguas, ele apazigua, entendeu? Esse U tinha acento e não tem mais. Pronto, é só isso. Ou seja, você nunca usou isso aqui, olha, bobagem, esquece, tá? Que eu acabei de falar. Tudo bem, filho de Deus? Em termos de acentuação, basicamente é isso. E eu já estava me esquecendo de uma das principais regras de acentuação. É a regra que diz respeito às paroxítonas, cujo acento recaía ou sobre o EI ou sobre o OI, tá, filho de Deus? Ou sobre o EI ou sobre o OI. Não existe mais acento. Você já deve ter ouvido falar por aí que ideia não tem mais acento, né? Assembleia não tem mais acento e tal. Vamos entender isso. Vamos lá. Ideia. Ideia é uma paroxítona, tá? Isso eu ensino no meu curso. Ideia é uma paroxítona. E havia um acento nesse EI, né? Na letra E. Só que ele não existe mais, tá bom? Ideia, assembleia, gonorreia, né? Eu sempre eu dava aula para alunos que iam tentar medicina, né? Dei aula para eles quase que a vida toda. Aí eu sempre falava, você que vai ser médico, você precisa pensar em uma palavra que tenha a ver com você. Você escolhe uma com EI e outra com OI. A partir daí, por dedução, você nunca mais vai errar. Aí eu brincava com eles, gonorreia. Gonorreia tem tudo a ver com você, meu filho, que você vai estudar doença, né? Gonorreia não tem mais acento. Logo, cefaleia, não tem mais acento. Assembleia, não tem mais acento e por aí vai, tá? E com OI, por exemplo, joia, não tem mais acento. Jiboia, não tem mais acento. Aí quando havia, assim, um fortinho em sala, eu falava, você, por exemplo, olha, qual que é a sua palavra com OI? Esteroide. Esteroide, não tem mais acento. Entendeu? Deltoide não tem mais. A coisa mais difícil é deixar o deltoide marcado, né, gente? Não, dá um trabalho. Deltoide, esse músculo aqui, ó, não tem mais acento. Entendeu? Então é isso. As paroxítonas cujo acento recaía sobre o EI e sobre o OI perderam o acento. É isso. Vamos agora para o temido, para o famigerado hífen. Ave Maria, e o tal do hífen? Olha, gente, é prática, tá? É prática. Tudo que você faz muito, né? Você vai ficando bom na coisa. Então, é necessário que você preste atenção e que você pratique, tá? Que você seja curioso, que você se questione, que você consulte o dicionário, não o Google, tá? O necessário é que você consulte o dicionário. Vamos lá. Anote aí alguns prefixos para mim, por gentileza, tá? Alguns professores, eu já vi alguns professores ensinando que quando o prefixo termina com vogal, que ocorre essa regra aqui que eu vou ensinar. Todavia, isso não é verdade. Porque, por exemplo, o prefixo vice termina com a letra E, que é vogal, e ele não cabe nessa regra, entendeu? Então, eu prefiro que você dê uma decorada aí nos prefixos que eu vou ditar agora, tá? Para que você aprenda de forma, assim, correta, né? Aprenda o que é correto. Vamos lá. Agro, ante, com a letra E, anti, arqui, tipo de arqui-inimigo, auto, de autoescola, contra, extra, infra, intra, macro, mega, micro, maxi, mini, semi, sobre, supra, tele, ultra. Esses prefixos seguem uma regra muito simples e muito fácil, tá? Cíntia, você decorou isso tudo? Já fiz vários cursos de reforma ortográfica, né? Assim que saiu a notícia de que haveria reforma, eu fiz. Eu dou cursos de reforma ortográfica. E será que eu decorei isso rapidamente? Não, gente. É com uso, tá? Então fique calmo e não exija tanto de você assim. Vamos lá. A regra é muito simples. Haverá hífen se a próxima palavra começar com a letra H ou com a mesma vogal, quando a primeira vogal da segunda palavra for idêntica à vogal, a última vogal do prefixo, tá? Como assim? Por exemplo, anti-inflamatório.
Anti-inflamatório é com hífen ou é sem hífen, filho de Deus? Como você escreveria anti-inflamatório? Pensando nessa regra, só haverá hífen se a próxima palavra começar ou com a letra H ou com a mesma letra de terminação aí do prefixo. Com que letra termina o prefixo anti? Com a letra I. Com que letra começa a palavra inflamatório? Com a letra I. Logo, você coloca hífen, entendeu? Anti-inflamatório tem hífen, tá? Anti-humano. Humano começa com a letra H, tá? Todas as vezes em que a palavra começar com a letra H, a segunda palavra, você vai colocar hífen, tá? Isso já facilita muito a sua vida. Então, anti-humano com hífen, porque humano começa com a letra H, ok? Mas anticomunismo. Anticomunismo, tudo junto, entendeu? Porque ou haverá o hífen ou ficará tudo junto. Não existe o anti aqui separado e o comunismo depois, entendeu? Anticomunismo, tudo junto, tá? Vamos pegar outro exemplo. O exemplo da palavra mini, né? Do prefixo mini. Mini igreja. Mini igreja leva hífen. Por quê? Porque termina com a letra I e começa com a letra I, né? Mini história. Mini história também leva hífen, porque termina com a letra I, mas começa com a letra H, tá? Agora, aquela roupa aí, ó, né? Aquela peça de roupa aí, que às vezes você quer usar e seu marido aí enche seu saco, né? Ou então seu namorado, mini saia. Mini saia já é tudo junto, só que é tudo junto com 2 S's. Você sabia dessa? Por quê? Porque se você deixar mini saia com um S só, vai virar minisaia com som de Z, porque vai ficar entre 2 vogais. Quando fica entre 2 vogais, filho de Deus, você precisa dobrar o S, tá? Então, mini, saia, esse saia com 2 S's, entendeu? Sim? Maravilha. Outro exemplo, contra. Contra-ataque. Com hífen ou sem? Com, porque termina com a letra A e começa com a letra A, né? Contra-histórico. Com hífen ou sem? Com, porque termina com a letra A e começa com a letra H, tá? Agora, contra-reforma, né? Aí, você que está estudando história, você que ainda está no colégio, né? Ou você que gosta de história. Contra-reforma. Contra-reforma é tudo junto, né? Sim, porque termina com a letra A e começa com a letra R. Mas, todavia, no entanto, entretanto, porém, você deve juntar tudo, tá? E colocar 2 R's, entendeu? Porque senão vai virar contra-reforma. Não, e o som é de R, né? Contra-reforma, tudo junto com 2 R's, tá? Ah, gente, aqui, ó. Essa palavra aqui, como é que você acha que escreve? Micro-ondas. Hã? Pois é. Micro-ondas. Ai, que feio! O feio também existe. Olha aí pro seu marido do seu lado, né? Que ele virou, né? Então, o feio também existe. Também existe o feio. Tá? Micro-ondas. São 2 letras idênticas, ok? Autoescola. Tudo junto. Porque são letras diferentes. Autoestima, né? Coisa que às vezes tá te faltando, né, filha de Deus? Autoestima, tudo junto. Eu fui lançar o meu livro, este aqui, Sou Péssimo em Português, lá no Rio de Janeiro. Foi no Rio que socorreu. Menina, você acredita? Menino, você acredita que estou eu lá autografando aquela fila enorme e tal, nanã? Eu olho pro lado, havia lá uma seção na livraria de autoajuda, e autoajuda estava escrito com hífen. Nossa, eu quase morri. Um absurdo uma livraria fazer isso, né? É autoajuda, tudo junto, sem hífen, e é isso. Tá bom? É isso. Arqui-inimigo. Tudo junto. Não, mentira. Com hífen. Arque termina com a letra I e começa com a letra I, né? Então, seu português vai ficar maravilhoso e sua arqui-inimiga vai morrer de inveja, tá? É o seguinte, agora vamos para outra regra. Anote. É a regra do hiper, do inter e do super. Inter, hiper e super. Tá acabando, tá? Penúltima regra. Hiper, inter e super. Como assim? É muito fácil. Existe uma regra específica para esses 3 prefixos. Qual que é a regra? Se a segunda palavra começar com
a letra R de rato ou com a letra H, haverá hífen. Fora isso, tudo junto, tá? Então vamos lá. Hiper rápido. Ela ensina de um jeito hiper rápido, com hífen. Por quê? Porque começa com a letra R, tá? Super-homem, e aí? Super-homem, filho de Deus. Tem hífen por quê? Porque super-homem, a segunda palavra aí, começa com a letra H. Super rápido, com hífen também. Por quê? Porque começa com a letra R. Interregional, por exemplo, tem hífen porque começa com a letra R. E por aí vai, tá? Agora, o que causa estranheza mesmo é o restante. Porque eu vou te contar agora o seguinte. Super feliz é junto. Filho de Deus. Você não vai escrever super e depois feliz, entendeu? Super feliz é junto. Olha que coisa incrível. Super fantástico, aquela música. Super fantástico, o balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. Sou feliz, por quê? Por isso estou aqui. Super fantástico é junto. Ah, mas ela é minha super amiga. Junto. Tô super contente. Junto. Tô super doente. Junto. Entendeu? Super só leva hífen quando a próxima palavra começa com H ou com R. O resto, filho de Deus, tudo junto. Nunca mais escreva super separadamente e a outra palavra, ok? Ou haverá um hífen ou estará tudo junto. Maravilha. Por fim, coloquei aqui alguns prefixos que sempre vão levar hífen, tá? São eles: pré-vestibular, com hífen. Pré-menopausa, com hífen, ok? Pós-doutorado, com hífen, sempre com hífen. Pós, sempre com hífen. Pós-cirurgia, pós-cirúrgico, com hífen. Eu sou pró-vida, com hífen. Pró-amor, com hífen, tá? Vice-presidente, com hífen, ok? Vice-diretor, com hífen. Ex-namorado, com hífen. Olha, por quê, né? Porque ex é uma coisa tão ruim, que você tem que colocar um hífen pra afastar. Entendeu? Então grave isso. Ex é uma coisa tão ruim que você precisa do hífen pra quê? Pra afastar. Ex-namorado, ex-marido, ex-sogra. Quem quer isso perto, gente? Né? Ninguém, tá? Então, viu esse, coloca o hífen, entendeu? Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Tá bom? Então é isso. Adorei. Espero que vocês tenham gostado, tá? A matéria é chata, é difícil, complicada, mas é necessária. Nem tudo são flores na vida. Muito, muito, muito obrigada e até o nosso próximo podcast Língua Sem Vergonha. Cíntia Chagas, beijo!